um problema. Pergunta, as três primeiras. Meu nome é Gustavo Oliveira, sou auxiliar administrativo. Gostaria de saber o que é habeas corpus preventivo. Meu nome é Michele Pereira, sou estudante, quero saber o que é habeas corpus liberatório. Meu nome é Tairano da Costa, sou estudante e quero saber o que é salvo-conduto. Meus amigos, nós vimos qual é a característica do habeas corpus, a sua celeridade. Vimos que ele tutela a liberdade de ir e vir. Vimos que ele não se presta à discussão de punições disciplinares, a não ser nos seus aspectos extrínsecos. Agora nós vamos falar de coisas, eu diria, mais práticas ainda. É comum se utilizar a seguinte expressão: esse habeas corpus é liberatório. E essa foi uma das perguntas que nós ouvimos. O que quer dizer isso? Nós dizemos que o habeas corpus é liberatório quando a pessoa já está sofrendo a coação, o constrangimento ilegal na sua liberdade de ir e vir. E quando é que ela sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de ir e vir? Em primeiro lugar, quando é decretada a sua prisão, a partir do momento que no mundo do direito tenha sido decretada a prisão de uma pessoa e se repute ilegal esta prisão, seja porque desfundamentada, seja porque carente de justa causa, ou seja, ela não é justa, não tem razão de ser, a partir daí, quando se impetra um habeas corpus, nós já dizemos que ele é liberatório. A consequência disso foi decretada a prisão, temporária ou preventiva. O sujeito ainda não está preso. Família procura um advogado, impetra-se um habeas corpus em favor dele. Este habeas corpus, embora a pessoa ainda não esteja presa, ele não é preventivo, porque a coação no plano do direito, ela já existe. Esse habeas corpus é um habeas corpus, portanto, liberatório, e terá como consequência a expedição de um contramandado de prisão. O habeas corpus ele é liberatório, pegando o mesmo exemplo ainda, quando o juiz decreta a prisão e a pessoa está presa. A pessoa está presa e ele mesmo da cadeia, ou um parente dele, ou um advogado contratado pela família, impetram um habeas corpus. Se essa ordem for concedida, como consequência, será expedido um alvará de soltura. Em ambos os casos, tanto no primeiro, quando já havia ordem de prisão, mas a pessoa não estava presa, quanto no segundo, em que havia ordem e a pessoa já estava presa, nós estaremos diante de habeas corpus liberatórios. Livra o cara da prisão. Há, porém, uma outra hipótese de habeas corpus, e esta é muito importante. É o chamado habeas corpus preventivo. Nós já vimos, isso eu li para vocês, que tanto a Constituição quanto o Código de Processo Penal falam na ameaça de sofrer constrangimento ilegal. Vamos pegar um caso clássico, embora nós tenhamos hoje, infelizmente, outros mais atuais, que é o caso da prostituta. A prostituição em si não é crime. E a prostituta, ela faz aquilo que nós chamamos o trottoir, fica na calçada, não é? À espera do próximo cliente. Isso em si não é crime. Se a pessoa não estiver atentando contra os bons costumes, com roupas normais, mercadejar, comerciar o corpo, exercer a prostituição, em si não é crime. Explorá-la é, mas a prostituta exercer o comércio do seu corpo não é. Muito bem, a prostituta está lá e todo dia ela é amolada, levada para a delegacia, fica ali detida 2, 3 horas, perde a noite de trabalho. Então ela vai, procura um advogado e diz, olha, não aguento mais essa vida, o delegado aqui vem todo dia, me prende, eu preciso trabalhar, tenho filhos para sustentar, meu trabalho é esse, não quero que me amolem mais. Então você impetra um habeas corpus preventivo.
e o juiz reconhecendo a realidade dessa situação difícil, amargurante, da moça que trabalha, da mulher que trabalha, porque isso é um trabalho, o juiz expede um salvo-conduto. Este salvo-conduto é uma comunicação, é uma ordem para que a autoridade policial, no caso, porque ela era a autoridade coatora, quem praticava a coação de prender diariamente a moça, se abstenha da prática de prendê-la todas as noites pelo só fato de comerciar o seu corpo, isto é, de exercer a prostituição. Então vejam que são duas situações bem distintas. Alguns autores costumam dizer que o habeas corpus é preventivo quando o sujeito ainda não foi preso. Não necessariamente. É preciso distinguir a coação que se dá quando concretizada no plano fenomênico, no plano dos fatos, que a pessoa está presa, mas não se trata apenas de uma mera ameaça quando já existe a ordem de prisão. Quando já existe a ordem de prisão, a coação já existe. Por isso o habeas corpus, nesses dois casos, ele é liberatório. Ele só é preventivo quando se trata de ameaça. Eu falei da prostituta, que é um caso clássico que os comentaristas, os tratadistas todos apresentam. Mas eu vou trazer um caso mais novo para vocês. Todos vocês devem ter visto já os casos de depoimentos nas comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. CPIs são algo muito importante. A instituição da Comissão Parlamentar de Inquérito ela é importante porque permite ao legislador, com a independência que caracteriza o mandato, apurar um fato. Apurar um fato e, eventualmente, propor a remessa do que se apurou ao Ministério Público para que os fatos sejam apurados. Mas mais importante do que isso, Bianca, é o fato de que o legislador, quando apura, ele também enxerga a necessidade de modificar a lei, de promulgar uma nova lei diante da realidade que a lei não trata bem. Mas, infelizmente, o espetáculo triste que nós temos assistido é o de que as CPIs têm servido de palco para que políticos apareçam no horário nobre de TV. E aí acontecem os espetáculos mais tristes. Por quê? Porque o sujeito é investigado, teve busca e apreensão na casa dele, ele às vezes até chegou a ser preso, e é ouvido, é convocado para ser ouvido como testemunha. Ora, como testemunha, ele tem a obrigação de dizer a verdade. Só que na verdade, de fato, ele é o quê? Ele é investigado. Então, por uma burla de etiquetas, vai se compelir o sujeito, a pretexto de ser testemunha, a dizer a verdade, em outras palavras, eventualmente, a se autoincriminar. E ele tem a garantia constitucional de permanecer em silêncio, de não se autoincriminar. Algo que vem também do direito inglês, que é o privilege against self-incrimination. Privilégio de você não se autoincriminar. Então você tem uma burla de etiquetas. Você, Joaquim, que é advogado, já identificou o problema. E você percebe que o seu cliente convocado para depor na condição de testemunha, quando na verdade ele é investigado, ele corre o risco de vir a ser preso em plena sessão se deixar de responder alguma pergunta. O que você faz, Joaquim? Você argutamente impetra um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal e diz: há ameaça, pelo que tem se verificado, de meu cliente vir, de o paciente, que é quem sofre a coação, nós vamos falar sobre todos esses nomes depois, de ele vir a ser preso por conta de uma burla de etiquetas. E vejam, neste caso, o habeas corpus ele tem nítido caráter preventivo, porque se fala de uma ameaça que está no porvir, no dia de amanhã, quando a pessoa será ouvida. Então aí você tem uma justificada razão para impetrar um habeas corpus. Um outro caso muito interessante que nós temos é um caso que foi relatado pelo ministro Nery da Silveira no habeas corpus 80.923 de Santa Catarina. Neste caso, a pessoa
tinha medo de ser presa por conta de um mandado de prisão expedido pela Interpol. A Interpol expediu um mandado de prisão contra um cidadão estrangeiro que estava no Brasil e, no entanto, sabem os senhores, estes mandados de prisão, oriundos de justiças estrangeiras, eles só passam a ter eficácia no Brasil quando há um pedido de extradição e quando o Supremo Tribunal Federal determina a prisão por força do pedido de extradição. Fora daí, a prisão é ilegal. Para evitar a prisão que o advogado temia pudesse ocorrer, por força do mandado de prisão expedido por uma justiça estrangeira, impetrou-se também habeas corpus e o Supremo Tribunal Federal concedeu salvo-conduto para a pessoa não ser presa por ordem da Interpol. Então, são hipóteses em que se evita a consumação de uma ameaça de constrangimento à liberdade de ir e vir do cidadão. Agora, meus amigos, vamos ver. Pergunta. Meu nome é Marcos Marcelo, sou professor de História. Gostaria de saber se é necessário eu contratar um advogado para que eu possa entrar com um pedido de habeas corpus. Marcos, não é preciso contratar um advogado para impetrar habeas corpus. O habeas corpus cuida de algo tão importante, tão relevante, que qualquer pessoa do povo, velho, criança, político, cassado, político com mandato, funcionário público, preso, qualquer pessoa, o preso que estiver numa cadeia pode pegar um maço de papel e escrever lá o seu habeas corpus à mão, porque ele não tem forma como outras ações têm na justiça, e vai impetrar um habeas corpus. Qualquer pessoa pode fazê-lo. Isso vem expresso no Código de Processo Penal, e o que é importante que nós tenhamos presente é que o próprio Estatuto do Advogado, quando fala que o profissional do direito, chamado advogado, é que tem capacidade postulatória, o poder de pedir em juízo em nome de alguém, excepciona quando se trata de habeas corpus. O advogado, diz a Constituição, é indispensável à administração da justiça, mas quando se trata de habeas corpus, qualquer um do povo pode impetrar a ordem de habeas corpus, repito, sem se socorrer de advogado. É claro que se você tiver um advogado, ele por dentro da jurisprudência, sabendo da doutrina, dos ensinamentos dos cientistas do direito, dos professores de direito, poderá fazer uma peça melhor elaborada. Mas não é só de peças bem elaboradas que vivem em nossos tribunais e nossos juízes. Por quê? Só para lembrar, num julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da lei dos crimes